Seja na grandiosidade de uma igreja barroca ou na paixão avassaladora de um palco de ópera, a música e a dança sempre tiveram algo em comum. Elas contam a nossa história. E é justamente essa jornada que a gente vai explorar. Como essas artes saíram do divino para expressar o que há de mais humano em nós. Sabe aquele ditado, os opostos se atraem? Pois é, na arte, isso é mais do que um ditado, é quase uma regra. Essa ideia de que o conflito, o contraste, que isso é o coração do drama, é a chave para a gente entender tudo o que vem a seguir. Então, a gente vai ver exatamente isso, como essa tensão, essa briga entre opostos, sabe, do sagrado contra o profano, da ordem contra a emoção, como tudo isso foi moldando a música e a dança ao longo dos séculos. Prontos? Bom, este é o nosso roteiro. A gente começa lá no espetáculo barroco, depois passa pelos salões, sarabandas e o balé. Em seguida, a gente entende a razão da música clássica, mergulha na emoção romântica e, por fim, a gente ouve o eco dos palcos. Ok, vamos começar nossa viagem. E o ponto de partida é o século XVII, uma época extravagante, sabe? Cheia de emoção, de um drama quase celestial. É o período que a gente conhece como Barroco. Para entender o barroco, a gente precisa pensar no contexto da época. A Igreja Católica estava perdendo fiéis para a Reforma Protestante. E qual foi a resposta? Usar a arte como uma arma. A ideia era criar uma experiência uau, sabe? Avassaladora. O objetivo era bem claro: usar o drama, a grandiosidade, para deixar todo mundo de queixo caído e reconectar as pessoas com a fé. E claro, essa grandiosidade toda precisava de uma trilha sonora à altura. Musicalmente, a grande inovação foi o baixo contínuo. Pensa nele como se fosse a fundação de um prédio. É aquela linha de baixo constante, sabe? Que está ali dando suporte para toda a melodia, para tudo que acontece por cima. E com essa base firme, o que aconteceu? A voz solo ganhou liberdade para brilhar, para voar. E foi daí que nasceu o bel canto. Um estilo vocal que era pura técnica e beleza, que basicamente transformou a voz humana no instrumento mais virtuoso de todos. E o teatro? O teatro acompanhou essa loucura toda. Os palcos viraram verdadeiros parques de diversões tecnológicos para a época. Tinha maquinário para tudo, para fazer deuses descerem dos céus, para criar monstros. Era um espetáculo que meio que apagava a fronteira entre o que era real e o que era pura fantasia. Bom, mas a arte não vive só dessa grandiosidade divina, né? O cenário começa a mudar. O palco, que era gigante, agora parece que encolhe um pouco. A gente sai das igrejas imponentes e entra nos salões da aristocracia. Um ambiente muito mais íntimo, mais elegante. Bem-vindos à era do rococó. E claro, num espaço menor, mais refinado, a dança também precisou se adaptar. Aquela emoção toda, explosiva do barroco, deu lugar a movimentos mais contidos, mais coreógrafos, super graciosos. Danças como a sarabanda viraram a grande moda, o sinônimo de elegância. E é exatamente aqui que a gente vê o balé que conhecemos hoje começar a tomar forma. Olha só que interessante a evolução. Ele nasce ali como uma dança da corte nos salões. Depois, ele pula para os palcos. Aí percebem que os figurinos são muito pesados, então eles ficam mais leves, para dar mais liberdade de movimento. E o passo final, a grande revolução, é a sapatilha de ponta que permite que a bailarina praticamente flutue. É uma jornada incrível, do entretenimento da corte até uma arte super profissional. Só que a arte é tipo um pêndulo, né? Nunca fica parada no mesmo lugar. Depois de tanta ornamentação do rococó, o pêndulo balançou para o outro lado. Com o iluminismo, a palavra de ordem virou razão. Então a música também foi buscar essa clareza, esse equilíbrio, uma nova ordem. Chegamos na era clássica. E a mudança na filosofia musical foi, assim, radical. Pensa no barroco. Era tudo complexo, dramático, cheio de melodia e se entrelaçando. Agora, no clássico, a busca é outra. É pela clareza, pelo equilíbrio. A beleza não está mais no excesso, mas sim na perfeição da estrutura, na ordem. E quem são os grandes nomes dessa era? Só mestres como Wolfgang Amadeus Mozart e um jovem Ludwig van Beethoven. Foram eles e outros da chamada Escola de Viena que pegaram formas musicais como a sinfonia e o quarteto de cordas e simplesmente as levaram à perfeição. São obras que são o mais puro suco da clareza e da elegância estrutural. Mas toda essa ordem e essa razão não ia durar para sempre. O mundo estava mudando rápido. Revolução industrial, revoluções sociais, e o pêndulo da arte balançou de novo e com força.
Os artistas pararam de olhar para fora, para a ordem do universo, e começaram a olhar para dentro de si. E aí se abriu uma porta para uma era de emoção intensa, pessoal. O romantismo tinha chegado. O foco aqui muda da água para o vinho. A arte não quer mais saber de refletir a ordem perfeita do universo ou a lógica da razão. Não. Agora, o objetivo é expressar o universo que existe dentro de cada artista. E esse universo interior tem de tudo: beleza, caos, paixão, poder, o sublime. E como é que essa explosão de sentimentos se manifestou no palco? Bom, foi a era de ouro da ópera. Pensa na paixão, no drama das obras de um Giuseppe Verdi. E no balé, foi a vez das grandes histórias de fantasia, dos contos de fadas trágicos e super emocionantes, como o imortal O Lago dos Cisnes de Tchaikovsky. E, de novo, a tecnologia ajudou a contar essas histórias. O tutu, a sapatilha de ponta que já tinha surgido, tudo isso foi aperfeiçoado. Agora, a bailarina podia de fato personificar esses seres fantásticos, as sílfides, os espíritos. Ela parecia flutuar, desafiar o mundo real. Era a cara do romantismo. E com isso, a nossa viagem meio que fecha um ciclo, né? A gente começou com uma arte totalmente voltada para cima, para os céus, para glorificar a Deus e aos reis, e terminamos com uma arte voltada para dentro, para expressar as paixões mais profundas do coração humano. Fica claro que cada época teve a sua própria voz. Do espetáculo divino do barroco à paixão individual do romantismo. A arte sempre foi um espelho do seu tempo. E o que esse espelho mostrou pra gente foi essa evolução incrível, do coletivo para o individual, do divino para o profundamente humano. Isso tudo, claro, deixa uma pergunta no ar, né? Se a arte é um espelho da vida, do seu tempo, o que será que ela está refletindo hoje? No nosso mundo que é digital, cheio de telas e algoritmos, qual será o próximo ato dessa longa história da música e da dança? Fica aí a reflexão.